vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna na salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. As mulheres, bem bonitas. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. Os homens, no caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. amém. Amém que já fizemos essa escolha de ser de Jesus. Poderíamos dar inúmeras razões por que nós somos de Jesus, mas eu tenho certeza que a maior dela é pelo amor que Ele tem para conosco. E o hino que nós vamos cantar fala isso. Não há amor maior do que comparado a este amor do nosso Deus. Vamos cantar Não Há Nada Comparado, CD Jovem 2011. Não há nada comparado ao teu poder. Não há nada comparado ao teu amor. Me transforma, me restaura, faz de mim um vaso novo. Esse amor incondicional é a razão do meu viver. Eu te amo, meu Senhor. Tu és o meu querido e bom pastor.
Vamos cantar o hino Amor de Jesus. Querido Deus e bom Pai que estás nos céus, mais uma vez, ó Deus, estamos aqui na Tua casa para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Mais uma vez também, Senhor, vemos clamar pela Tua misericórdia, pelo Teu Espírito Santo sobre nós. Que o Senhor possa aceitar o nosso culto de adoração e também que o Senhor possa derramar sobre nós o alimento que precisamos, a mensagem necessária para esta noite e para também toda a nossa vida. Por favor, perdoa naquilo que temos falhado, perdoa os nossos pecados, mas enche-nos, ó Deus, do Teu Santo e Bom Espírito. É o que nós te rogamos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Este é um momento especial nos cultos, onde nós temos a oportunidade de, em família, nos cumprimentarmos. E este é o hino que vamos cantar.
que no momento oportuno colocamos-nos de pé, desejar uma boa semana, dar um aperto de mão naquele amigo, quem sabe você não teve a oportunidade de fazê-lo ainda. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus. Que sua cruz o motive a orar e a cantar conosco esta canção. Alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração. Sinto o amor que nos une então, neste aperto de mão. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus. Que sua cruz o motive a orar e a cantar conosco esta canção. Alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração. Sinto o amor que nos une então, neste aperto de mão, neste aperto de mão, neste aperto de mão. Amém. Nesse momento, vou cantar uma música para a honra e glória de Deus, mesmo não estando muito bem da garganta, mas que Deus seja louvado nesse momento. São muitas as histórias que eu li, falando sobre a vida de Jesus, milagres incontáveis que não vi, dores que ninguém jamais pôde sentir. Tantos sacrifícios ele fez, renunciou sua vida por amor, nasceu como um homem, sendo o próprio Deus, e foi rejeitado pelos seus. Mas de tudo isso que passou, não há gesto de maior valor do que o sacrifício que nos trouxe à luz, o sacrifício lá na cruz, o sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho, termos novamente em sua luz, foi um ato de amor, mas em mim, na verdade, nos salvou. Foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Ainda penso em tudo
meu pecado e assumindo toda a culpa em meu lugar. O que farei para que tudo que Ele fez não seja em vão, mas transforme os corações, porque o sacrifício que nos trouxe à luz é o sacrifício lá na cruz, o sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver um sonho de termos novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 53, versículos 5 em diante, que Jesus ele foi moído, ele foi triturado por nossas transgressões. E esse sacrifício, ele não foi em vão. Ele foi por mim, ele foi por você, ele foi pelos nossos pecados, para que tudo isso fosse purificado. E um dia nós possamos estar com Jesus Cristo na cana celestial. Deixar o seu trono e viver um sonho de termos novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Amém. Amém. Mensagem poderosa desse hino. Muito obrigado, Elivelto. Boa noite a todos. Bom estar com vocês nessa noite. Um pouquinho frio, um pouquinho de neve lá fora, mas que bom que estamos aqui acolhidos, não é? E estamos aqui também aquecidos pelo Espírito Santo de Deus. E nessa noite eu gostaria de considerar alguns aspectos de um livro que é um pequeno livro, tem 3 capítulos. E o livro é o livro de Naum. Não sei o quanto você já leu, já meditou, já buscou informações sobre esse livro, o livro de Naum, mas a gente quer tecer alguns comentários nessa noite. O livro de Naum, ele está dentro do contexto dos profetas menores, que são 12. Menores, não porque eles eram menores de estatura, nem porque eram menos
considerados mais menores porque escreveram menos. Mas as mensagens são grandes, as mensagens são grandiosas. E nós temos aqui alguns versículos interessantes e quero compartilhar nessa noite. Naum, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz: oráculo acerca de Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. Interessante que aqui, dois aspectos logo iniciais importantes. Primeiro, menciona Nínive, oráculo acerca de Nínive. Depois, então, fala de Naum. O nome Naum significa consolação. E aqui diz que era o profeta Elcosita. Então, ele era da cidade de Elcós. Alguns estudando e pesquisando sobre onde se localizava esse lugar, acharam ou concluíram, e existem, quem sabe, algumas divergências, mas há uma ideia que ele seja da Galileia. Era um profeta que nasceu na região da Galileia. Agora, o nome Nínive aqui, nós já vimos no contexto, na história de um outro profeta. Que outro profeta foi? Jonas. Então, notem bem, então, quando isso aconteceu? De novo, nós temos a situação aqui, o Nínive aparece, e aqui o título na minha Bíblia é A Ira do Senhor contra Nínive. Primeira coisa, quero dizer uma coisa. Deus se importa com todos os seres humanos. Isso é uma realidade categórica. Lá no segundo livro de Pedro, capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz que Deus não retarda a sua promessa, antes Ele é longânimo e Ele não quer que ninguém se perca. Então, não somente eu e você estamos nesse contexto de ninguém, mas toda a humanidade. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Essa é uma realidade. Então, Nínive foi advertida sobre juízos divinos antes de Naum, cerca de 150 anos antes de aparecer aqui o profeta Naum. Quando Jonas prega pela primeira vez, quando ele traz a mensagem de arrependimento, e nós conhecemos a história do profeta teimoso, do profeta obstinado, do profeta até depressivo, porque depois ele acabou vendo que Nínive foi salva, foi poupada, ele ficou aborrecido. Eu sabia que o Senhor não iria destruir Nínive. Agora com que cara eu fico? Eu preguei com tanta veemência e tal. Se você conhece a história, né? Depois que o peixe o engoliu, ele saiu do peixe, uma série de coisas, ele ficou bastante depressivo com a situação de Deus poupar a vida dos ninivitas. Isso passou. 150 anos depois, nós temos agora um oráculo contra a cidade de Nínive, de novo, só que agora era o acerto de contas final. E às vezes a gente tem dificuldade para entender ou harmonizar o amor de Deus, o caráter de Deus amoroso com a justiça divina. É difícil às vezes para o ser humano entender. Existe uma teoria que é a teoria chamada universalismo. Não sei se você já ouviu falar dessa teoria. Essa teoria diz que Deus não irá condenar ninguém. Independente do que alguém faça, nunca chegará à condenação. Não é? Bom, nós conhecemos alguns ditos, não é? Aqui se faz, aqui se paga, uma série de coisas, não é? Mas essa teoria crê que não se paga aqui, não se paga em momento nenhum. Essa é uma teoria perigosa, porque Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, Ele tem que colocar fim ao sofrimento da humanidade, ao pecado, ao mal um dia. Porque senão Ele não seria um Deus bondoso, um Deus amoroso. Se é
para a maldade perpetuar eternamente, então onde que estaria Deus? E é interessante, nós vamos para frente, depois voltamos um pouquinho, aqui no versículo 9, no finalzinho, vamos ler todo o versículo 9, diz assim: o que projetais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará, quantas vezes? Por 2 vezes a angústia. Amém, não é? Isso é, Deus é sensível, Deus tem sensibilidade. E Ele sabe da sua luta e da minha luta, Ele conhece as nossas lutas, os nossos dramas, os nossos reverses, as nossas frustrações, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas enfermidades. Então, em realidade, Ele não vê a hora que tudo isso se acabe, uma nova ordem de coisas seja estabelecida e não mais haverá sofrimento, não se levantará mais o pecado, o mal, segunda vez. Essa é a verdade. Agora, como era Nínive? Porque, de novo, e agora vem o juízo para Nínive. Por que aconteceu isso? Os ninivitas, eles eram guerreiros perversos. E segundo alguns, é terrível isso, mas eles arrancavam a pele dos inimigos, das pessoas, e erguiam as pessoas espetada numa lança, ficava pendurada a pessoa ali. E eu já falei em certo momento que os ninivitas também tinham um outro costume que não era bom. Agora, Nínive ficava dentro de que reino? Era a capital de um reino. Qual era esse reino? Quem eram esses? A nação. Alguém falou? É isso mesmo. Os assírios. Os assírios. E Nínive ficava na Assíria. E quando a gente fala em Assíria, de que história nós lembramos? O que aconteceu? O que os assírios fizeram com o povo de Deus? Ou para o povo de Deus? O que eles fizeram? Nós, lembrando dados históricos que não são importantes, 934 mais ou menos, a nação se divide, o povo de Deus se divide, 10 tribos e 2 tribos, já falei sobre isso, não é? 934, antes do nascimento de Cristo. Depois, cerca do ano 722, a parte do norte, onde se concentravam a maior quantidade de tribos, ela é invadida pelos assírios. E os assírios faziam assim, quando chegavam em um lugar, eles tiravam as pessoas das casas onde moravam, levavam para outros lugares, para outras terras, e colocavam na casa daqueles que haviam saído dali outras pessoas. Com isso, eles faziam o que nós conhecemos de miscigenação. Isso é, faziam uma mistura de gente, de povo, de cultura, de credos religiosos. Estando Samaria no contexto das 10 tribos, e então, depois que essa parte dos filhos de Deus, as 10 tribos passaram por essa situação, é claro, os samaritanos eram considerados como não tendo mais a religião verdadeira, porque eles tinham um misto de religião, desde essa época, quando os assírios invadiram, e então misturou-se um pouco ali os credos religiosos. Então, Nínive fazia parte da Assíria. Nínive, de certa maneira, os assírios, não é, assolaram o povo de Deus. Antes, Deus havia dado uma oportunidade para Nínive, mas agora o limite da maldade havia chegado ao seu final. Muitas vezes é difícil nós entendermos algumas coisas que estão registradas na Bíblia no Antigo Testamento. E nós às vezes pensando assim, mas será que Deus era mais severo no tempo do Antigo Testamento do que no Novo Testamento? Alguns creem assim. Parece que no Novo Testamento há uma complacência maior, há uma tolerância maior. O que você acha? Deus muda? Não, Deus não muda, de maneira nenhuma. 2 coisas nós temos que analisar aí.
entre muitas coisas. Primeira coisa, nós tratamos os nossos filhos, quando são pequenos, de uma maneira, quando vão crescendo um pouquinho, juvenis, adolescentes, de uma outra maneira, quando estão jovens, já outra maneira. Não é assim? Não dá para tratar o jovem da mesma maneira que a gente trata a criança pequena de 1, 2, 3 anos. Você vai onde eu vou, você vai sentar aqui do meu ladinho, e é isso e acabou. Dá para fazer isso com o jovem? Não dá. Então, a infância, se assim podemos dizer, do povo de Deus, na infância, Deus os tratou de uma maneira, na sua infância. Lembrando-nos também que Deus se manifestava visivelmente nesses dias, se assim podemos dizer, da infância da fé dos filhos de Deus, se assim podemos dizer. Eles viam prodígios, eles viam milagres, não é? O mar vermelho se abrindo, não é? Tantos milagres sendo reproduzidos ali, a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Então, eles viam a manifestação divina ali, cara a cara. Outro aspecto é que a maldade humana, uma hora, chega no seu limite. O juízo tem que chegar. E em alguns momentos a gente vê o juízo de Deus se manifestando porque o limite da maldade havia chegado. A maldade havia chegado no seu limite. É difícil entender. Por exemplo, não complicando muito as nossas mentes, mas em 2 de Reis, não é? Capítulo 2, nós temos a história aqui de um profeta de Deus que ele era calvo. E eu não vou contar essa história, mas só para estar dentro do contexto de que um dia o limite da maldade então chegou ao seu limite a maldade, então Deus dá um stop. Então, a Bíblia conta a história de alguns rapazinhos, alguns juvenis, não sei, que ao olharam para o profeta e notarem que o profeta era meio careca, eles começaram a zombar do profeta. Ô, seu calvo, ô, seu careca, ô, seu calvo, ô, seu careca. Aí está registrado na Bíblia. O que aconteceu depois? Logo depois com esses rapazinhos. 2 ursos, ou 2 ursas, vieram e eles morreram. 42 juvenis. E nós ficamos até assustados. Uau! Mas a medida da maldade desses juvenis também havia chegado ao seu limite. E o juízo de Deus foi manifestado ali. Isso aconteceu várias vezes no Antigo Testamento. Agora então, Deus fala com o profeta Naum e diz: olha, 150 anos atrás a mensagem foi pregada. E eles não ouviram a mensagem. E agora não há mais tempo. Em Isaías, capítulo 55, nós temos aqui algo importante também, falando do tempo que é dado por Deus a nós, seres humanos, não é? A Bíblia diz assim, 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E versículo 7 diz, deixe o ímpio o seu mau caminho, e o homem maligno o quê? Os seus pensamentos. Eu queria parar um pouquinho aqui, não vamos pregar sobre isso também, mas Deus aí fala sobre 2 aspectos, os maus caminhos e que mais? E os maus pensamentos, não é? A gente tem a impressão de que quando Jesus ele fala sobre a questão do pecado, se olhou com um olhar malicioso, já pecou, dá a impressão que Jesus está ampliando um pouco um conceito antigo, mas na verdade esse conceito está também no Antigo Testamento, aí nós vimos, e há outros versículos também que falam dos pensamentos, não somente das ações, mas também dos pensamentos. E nós entendemos que primeiro vem a ação,
O primeiro vem o pensamento, perdão, e depois vem a ação. Então, a questão do cuidar dos pensamentos é muito importante. Do pedir perdão dos maus pensamentos é importante, porque então, depois, o pensamento ele se materializa, se torna em uma ação. Mas eu fui a esse versículo aqui para lembrar que Deus está dizendo, olha, vai chegar um tempo em que os seus maus caminhos, ou os maus caminhos da humanidade, os maus pensamentos da humanidade vão ter que acabar. Essa é a verdade. E, portanto, voltando aqui ao livro de Naum, a Bíblia nos dá essa realidade. Aqui nós temos 3 partes. Primeiro, a majestade divina e juízo, no livro de Naum, que são 3 capítulos. Segundo, o vaticínio, isso é, a queda de Nínive, agora anunciada. E terceira parte, a impiedade e a razão do castigo de Nínive. Nínive, em que lugar ou que área hoje é a área, ou que país está no lugar onde estava Nínive, naquela região ali? Não sei se você sabe. Iraque. Ele anda estudando bastante o livro de Naum, não é? Iraque. O versículo 2 diz assim: o Senhor é um Deus zeloso, Naum, e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. É um livro poético também, aqui é linguagem poética. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. A Bíblia aqui está dizendo que Deus é tardio em irar-se, que Deus é o Deus da segunda oportunidade, muitas vezes da terceira, da quarta e assim por diante. Quantas vezes Deus já nos perdoou? Inúmeras vezes, não é assim? Quantas e quantas vezes? Portanto, Deus, Ele não vê a hora em que eu e você nos arrependamos e trilhemos o caminho que Ele quer que nós trilhemos. Essa é a verdade. Deus não está ansioso para punir de maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Além de nos dar o perdão, Ele nos auxilia, nos dá força se nós buscarmos para vencermos as nossas faltas e as nossas iniquidades. A Bíblia diz: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, esgota todos os rios, desfalece Bazã, o Carmelo, a flor do Líbano se murcha, os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. A terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante de seu furor? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derrama com fogo, e as rochas são por ele derrubadas. E aqui nós temos um quadro do juízo final, não é? Como estará desolada a terra? Versículo 7 diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam. Amém, não é? O Senhor é bom. O que nós temos que ter em mente, estudando o livro de Naum e fazendo a conexão com o livro de Jonas, é que o Senhor é bom. Que o Senhor conhece os que nele confiam. Aqui nós somos exortados a confiar no Senhor. Nós somos exortados a estar olhando para a bondade de Deus, a misericórdia de Deus que nos transforma. O versículo 15 é bastante significativo. Diz assim: eis sobre os montes os pés do que traz boas novas. Prezados, levo eu boas novas. É necessário que eu leve boas novas. Essa é a realidade. Nós somos
portadores de boas novas. O que você acha da ideia? Amém? É isso o desejo que Deus tem para nós. Boas novas do quê? Boas novas da bondade e misericórdia de Deus. Boas novas do regresso do Senhor Jesus Cristo, que em breve voltará. Boas novas de um lar eterno, onde nós sempre teremos alegrias. E eu já disse algumas vezes em alguns lugares que a nossa experiência de felicidade não é uma experiência contínua. Estão lembrados? É uma experiência pontilhada. O que significa isso? Eu tenho momentos felizes, mas daqui a pouco alguma coisa passa, alguma coisa acontece, interrompe essa minha alegria e vem a preocupação, vem a infelicidade. E às vezes é questão de desemprego financeiro, às vezes é problema no lar, às vezes é problema de enfermidade, não é? Na nossa família, pessoas que a gente ama, não é? Às vezes é alguém que morre, que falece, que a gente sente a dor da separação, da perda. Então isso quer interromper a nossa experiência de felicidade. E a nossa experiência de felicidade nessa terra não pode ser contínua. Ela não consegue, ela é sempre pontilhada. Um pontinho de felicidade interrompe, fica um vazio. Mais um outro pontinho é uma linha pontilhada. Para de novo e assim vai. Porém, no céu, a nossa experiência de felicidade vai ser uma linha reta, uma linha contínua. É o que Deus deseja para cada um de nós. Prezados, terminando aqui a história dessa nação, certamente no céu poderemos encontrar com ninivitas. O que vocês acham? Eu creio, não é? Porque no tempo de Jonas, muitos se arrependeram. Depois, a apostasia voltou, 150 anos depois, estou falando de 150 anos depois, não é? Quantos não aceitaram o Evangelho, quantos não adormeceram? E não faziam parte do povo de Deus, não eram israelitas, não eram nem do reino do norte, nem do reino do sul, mas aceitaram o convite eterno do nosso amoroso Deus. Então, prezados, às vezes nós olhamos para algumas situações, para algumas pessoas que não conhecem a Deus, não têm o conhecimento que nós temos, e elas estão numa situação terrível. Nós temos que ser portadores de boas novas, orar por elas, para que Deus tenha compaixão delas. E a Bíblia diz que ainda tem algumas ovelhas que não são desse aprisco, algumas pessoas ainda virão. Mas o fato é, no céu teremos muitas surpresas, pessoas que nós não imaginávamos, não é? Como ninivitas, assírios estarão lá, não é? Pessoas que a gente não dava nada, como nós dizemos, a misericórdia de Deus as alcançou. Mas para nós, queridos, desfrutemos do amor e da misericórdia de Deus. Vivamos uma vida feliz, uma vida cheia de esperança, mas uma vida de obediência, não é? Uma vida de estreita comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, para que em breve possamos sair incólumes, isso é, salvos no dia do juízo. Ainda hoje de manhã estava conversando com uma pessoa que está no vale da indecisão. Me entrego a Jesus ou não me entrego? Entrego meu coração a Jesus ou não? Eu disse para ela o seguinte, olha, duas coisas. Primeiro, o seu adiamento, se estiver vinculado naquele pensamento de que enquanto eu não for 100% eu não vou a Jesus, você tem que tomar cuidado. Quem de nós, já estando com Jesus, é 100% que estamos aqui? Ninguém. Então tome cuidado. Segunda coisa, o desejo de Deus é que você venha logo, igual o pai do filho pródigo. Não é? Assim que ele saiu de casa, provavelmente o pai já queria que ele voltasse no mesmo dia ou no dia seguinte.
Assim que ele saiu de casa, o pai já o esperava na colina, olhando, será que ele vai voltar hoje? Será que vai voltar amanhã? Será que vem depois da manhã? E ele foi postergando e foi quebrando a cara, como nós dizemos, foi tendo problemas. Ele resolveu voltar e lá estava o pai esperando. Assim é Deus. Assim ele age comigo e com você. Assim sendo, prezados, nos voltemos ao nosso Deus, o amemos, o sigamos sempre de perto, junto a Ele. E então, no dia do juízo final, estava falando dessa pessoa, no final eu disse, olha, a diferença de quem não aceita Jesus, que está lá fora, e quem aceita Jesus, é uma só. Quem aceita Jesus tem um advogado. That's it. No dia do tribunal, Jesus vai dizer, olha, no dia tal, na hora tal, essa pessoa se entregou seu coração, fez muitas coisas desaprovadas, se arrependeu, a conta é alta, mas eu paguei a conta e a pessoa está salva. O livro de Naum diz que o juízo vem, mas Deus deseja vê-lo salvo, sem nenhuma acusação, porque Ele pagou por você e por mim. Que Deus nos abençoe. Cinco, 7. Sob suas asas. Sob suas asas estou descansando, ainda que a noite confiante eu estou. Sob suas asas vou sempre abrigado, fui redimido e seu filho já sou. Descansarei, sob suas asas bendito.
querido Pai, querido Deus, queremos descansar em Teus braços, em Tuas asas e desfrutar alegrias infinitas. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia estar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e que assim sendo possamos seguir em direção ao lar celestial, sempre obtendo vitórias através do Teu poder. Querido Pai, sabemos do desejo que Tens de que em breve estejamos no lar celestial a salvo. Assim sendo, ó Deus, que o Teu bom e santo Espírito continue sempre trabalhando em nossos corações, para que nós possamos trilhar a vereda da justiça e da verdade, sempre e sempre. Esteja conosco nesta noite, no transcorrer dessa nova semana. Dá-nos a Tua paz, dá-nos Teu perdão, te rogamos em nome de Jesus. Amém.